verdinho da planta em várias etapas do ciclo, ao dourado no campo, que indica a etapa da colheita. A lavoura do trigo chama a atenção. Do alto é imponente. O grão sagrado é citado como riqueza na história da humanidade, especialmente na tradição cristã. Ele é a base do alimento mais consumido no planeta, o pão. O trigo moído na indústria vira farinha, vira matéria-prima para cosméticos. E o Eduardo conhece tudo sobre este cultivo. Ele é engenheiro agrônomo, produtor na região de Araguari e atual presidente da Associação dos Triticultores do Estado de Minas Gerais, a Atrieng. O trigo, nós temos que considerar em duas situações hoje no Cerrado. O trigo irrigado, que é esse que a gente está aqui agora, que é um sistema extremamente consolidado, com produtividades recordes, e o sistema sequeiro, que é o safrinha, que vem após a soja, que entra após o milho e o sorgo no sistema de produção, que é um trigo com um ciclo um pouco menor, justamente porque ele não tem irrigação, mas extremamente viável também no sistema de produção. As cultivares de trigo não são todas iguais. Tem trigo para pão, tem trigo para macarrão, tem trigo para biscoito. Quando você come um chocolatezinho que tem uma casquinha dentro, aquela casquinha é um trigo, só que não é o mesmo trigo que come no pão, porque ele tem características diferentes para poder formar aquela casquinha ou um biscoitinho fino, são materiais diferentes. O macarrão ele tem que ter uma cor melhor para dar aquela cor mais amarela, então tem várias especificações trigo. A planta que gera o grão, que alimenta famílias mundo afora, também nutre e protege o solo. Na palha de trigo, ela demora a decompor no sistema, ela faz com que retenha mais água, então em áreas irrigadas você tem um benefício, a diminuição do consumo de água, porque ela protege muito o solo. Na decomposição dessa palha, tem substâncias que causam alelopatia inicial nas ervas daninhas, e isso faz com que a lavoura saia primeiro e as ervas venham depois, facilitando o controle dessas ervas. De certa forma você diminui algumas aplicações iniciais, né? E o trigo reloca muito nutriente de baixo. O sistema radicular do trigo é muito agressivo. Isso faz com que ele tenha um reposicionamento de minerais que estão numa camada inferior, trazendo isso no sistema radicular para cima e beneficiando as culturas que vêm após dele. Este paranaense de coração mineiro conta que a média de boa produtividade por hectare é de 6 toneladas no caso do trigo irrigado e de 1.500 a 2.000 quilos no trigo de sequeiro. Na propriedade em Araguari, tem o pivô de irrigação trabalhando no princípio de agricultura de precisão. Aqui tem um reservatório de água com 11 metros de profundidade, capacidade para 250 milhões de litros. É a reservação da água que excede no período das chuvas. O volume produzido nesta plantação segue para moinhos em Goiânia, Goiás, São Paulo, Uberlândia e segue até para o Paraná. A qualidade industrial do trigo do Brasil Central, do Cerrado, ela é extraordinária. Nós temos hoje talvez os melhores trigos do mundo comparado aos melhores trigos canadenses. E o mercado já está precificando isso. Então, nós temos uma colheita antes do resto do Brasil, a gente colhe numa janela melhor e a qualidade industrial está chamando muita atenção, inclusive do mercado externo já. Andar por esse terreno dá a sensação de estar pisando em solo sagrado. É que o trigo tem muito significado para muita gente. E aí eu quero te contar sobre um ranking aqui no estado de Minas Gerais. Os municípios de Sacramento, Uberaba, Unaí e Três Corações têm destaque na produção. Deu para ver que nós dissemos Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, o sul de Minas e também o noroeste. Regiões que ajudam a compor os números divulgados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Em 2019, Minas Gerais colheu mais de 208 mil toneladas de trigo numa área plantada de 88 mil hectares. Em 2020, a área plantada foi superior a 86 mil hectares e a colheita foi de 227 mil toneladas.
Já em 2021, o país registrou a safra superior a 171 mil toneladas e teve redução também na área plantada, que foi pouco mais de 73 mil hectares. Em 2020, uma reação nos números. Mais de 298 mil toneladas em quase 109 mil hectares. Em 2003, números muito expressivos. 467,8 mil toneladas de trigo colhidas em mais de 168 mil hectares. A pergunta é: qual a expectativa para esta safra? Os analistas do agronegócio já sabem que vem menos trigo, principalmente quando se pensa na safra do ano passado, uma super safra. Nesta área onde eu estou, o trigo começou a ser colhido há um dia. E a explicação para todo esse cenário dessa expectativa? O calor forte e a seca, meus amigos. Esse ano nós tivemos um ano muito atípico, né? Um ano de El Niño, e causou aqui no Cerrado principalmente, mas no Brasil como um todo, um excesso de temperatura, né? Principalmente a temperatura noturna, que era muito importante no caso do trigo. Principalmente no sequeiro, onde o clima o ano passado foi muito favorável, tivemos produtividade excelente, esse ano estamos vendo produtividade muito baixa, inclusive com lavouras que nem conseguiram se estabelecer e nem foram ser colhidas. E mesmo no sistema irrigado, as altas temperaturas vão fazer com que não se tenha os potenciais máximos. Então vamos ter uma quebra também no irrigado, menor, logicamente, mas significativa também. Não há como falar em números, mas quem entende do negócio confirma sim o impacto do fator tempo na planta. Nós temos espigas menores, com menos grão por espigueta, né? Se a gente debulhar isso aqui, nós vamos ver o grão de trigo. O grão vai dar um peso menor, né? E justamente por causa das temperaturas. Aqui a lavoura foi irrigada, mas por mais que se irrigue, as temperaturas noturnas fizeram com que o trigo apressasse muito o ciclo. Os analistas de mercado estão de olho neste cenário. Estamos em uma empresa de consultoria e gestão de risco de commodities agrícolas. Aqui se confirma a expectativa de safra menor em todo o país. Assim como a gente teve, também questões de calor e também de falta de água no Paraná, mas o maior produtor de trigo do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, enfrentou ali, ao longo de todo o mês de maio e mês de junho, diversos desafios, com as enchentes, com perda, por exemplo, de equipamentos para fazer esse plantio. O produtor já tinha comprado a semente, os insumos, né? Então, vamos supor que todo esse desafio técnico seja superado. Vem ainda o desafio da qualidade do solo que ele perdeu. Há 30 anos, 40 anos, ele vinha aplicando a técnica do plantio direto, ou seja, ele melhorou o solo. Com as chuvas que vieram, praticamente toda aquela palhada, aquela nutrição que ele investiu décadas ali no solo, foi lavado junto com as chuvas. Então, hoje a gente não sabe se ele conseguir superar os desafios técnicos ao plantio, qual que vai ser o rendimento dessas lavouras, justamente porque não tem nutrição suficiente no solo para sustentá-las. No sul do Brasil, a cotação é de 1 tonelada de trigo, custando em torno de R$ 1.500. Historicamente, o Brasil consome mais trigo do que produz. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, estima-se que em 2024 o país vá consumir 12 milhões e meio de toneladas de trigo, necessitando importar 6 milhões de toneladas. Geralmente, a gente importa muito do Cone Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina, principalmente. Isso deve continuar acontecendo. Só que não está nos planos do Brasil continuar dependente desse trigo importado por muito tempo. Até esse trigo que é produzido aqui no Cerrado, que ainda não tem tantos desafios sanitários, e ele tem alta produtividade, bastante adaptado para o nosso clima, ele deve, em poucos anos, resolver grande parte dessa nossa necessidade de importação.